Meu nome é Judy, sou professora do Centro de Educação, coordeno 2 projetos de extensão atualmente e fui convidada para discutir a relação entre extensão, biblioteca e a produção do hábito da leitura. Na verdade, a gente fundou uma biblioteca no sertão de Alagoas e a partir dessa biblioteca a gente entende que uma biblioteca ela não pode ficar no seu espaço esperando que pessoas vão visitá-la e procurar ler o seu acervo. A gente entende que uma biblioteca tem que sair do seu espaço físico e ir aonde as pessoas que não construíram o hábito da leitura estão. Então essa é a ideia que move o grupo, um grupo que hoje tem 19 pessoas, alunos da graduação, de letras, de pedagogia, como chamam, comunicação e mídias digitais. Então essas pessoas se juntam em torno da questão de desenvolver ações que contribuam com a construção do hábito da leitura da população. A gente chamou ela de Biblioteca Popular Riacho do Navio. Essa biblioteca foi construída aqui em João Pessoa, ela é lá, mas a gente construiu ela aqui, um grupo de alunos, ex-alunos, amigos, parentes. A gente se reuniu durante alguns meses e elaborou o estatuto, o regimento, registrou em cartório, tirou CNPJ, fez campanha de doação. Hoje, nossa biblioteca tem um acervo de aproximadamente... Dá quantos aquilo ali? Uns 4.000, né? Uns 4.000 livros de excelente qualidade. Então, é a partir dessa, claro que essa experiência, essa biblioteca, eu ficava me perguntando como é que a gente vai fazer com que pessoas que não leem frequentem uma biblioteca. Né? Lá em Piranhas mesmo tem uma biblioteca pública municipal linda, tem um acervo razoável, tudo muito arrumado, muito bem equipado, só não tem gente dentro dela. Eu nunca vi ninguém entrando nessa biblioteca. Tem quase 10 anos que eu estou por lá por Piranhas. Vejo outras bibliotecas, a gente visitou algumas bibliotecas, fomos na biblioteca pública aqui de João Pessoa, ali no prédio perto do Terceirão, exatamente. Um lugar belíssimo, uma arquitetura tudo lindo, um acervo bem cuidado, diversificado e com pouca gente. Então a questão que se impõe e se impunha diante de nós naquele momento e agora ainda, o que fazer, como é que a gente pode pensar numa biblioteca que chegue perto das pessoas, especialmente as pessoas que não construíram o hábito da leitura. Esse é o desafio da gente. E aí a gente vai começar a nossa apresentação. Sim, olha, esse é a logo da nossa biblioteca. Riacho do Navio, porque no caminho para lá a gente passa a estrada que dá. Quem vem daqui de João Pessoa para lá, já em Alagoas, a gente passa sobre uma ponte sobre o Riacho do Navio. E a ideia do Riacho do Navio, pegando a música, né? O riacho que corre para um rio, que alimenta outro, que deságua no mar. Ou seja, se a gente coloca na perspectiva filosófica, a gente vai compreender como o singular, o particular, estabelecem relação íntima com a universalidade. Então, nessa relação do singular, entre o singular e o universal, a gente pensou no Riacho do Navio, ou seja, uma biblioteca num lugar pequeno, mas que pode ser ponto de irradiação de práticas que possam ser importantes para a gente
construir um novo perfil de brasileira, de brasileiro, de nordestina, nordestino, de sertanejo e sertaneja, que ainda não lê e não sabe ler muitas vezes. Bora lá? A gente precisa entender, não é isso, que espaços como uma biblioteca podem e devem desenvolver o hábito da leitura. Agora, que biblioteca é essa que vai contribuir para isso? Como já disse a vocês, olha como Piranhas ali no Rio São Francisco, ali do lado. Deixa eu sair. A biblioteca está aqui, onde tem esse poste. Passa aí, Jari. Aqui, esse poste aqui, essa casinha cor de rosa, é a casinha que foi transformada em biblioteca. É uma pequena casa e como ela passa a maior parte do tempo trancada, eu acho que ela precisa ser povoada, invadida por quem precisa e por quem merece. Lá hoje a economia gira em torno do turismo, né? Tudo que é casa, se eu for aqui apontar essas casas, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, são casas que servem como flat. Imaginem só uma rua. Cidade, essa parte histórica, que é o que chamam de Piranhas Velha, que é a parte tombada da cidade. Nessa parte tombada são 3 ruas. Essa é a principal, tem uma aqui e essa última. Então, nesse pequeno espaço, nós temos em torno de 10 pousadas. Agora, pousada para bacana. Pousadas belíssimas. Aqui é a antiga estação ferroviária. Piranhas foi um polo econômico importante no começo do século XX, na virada do século XIX para o XX, quando estava muito vigorosa a economia baseada no mercado do couro e do algodão do Nordeste do Brasil, do sertão do Brasil. Então tinha essa estação ferroviária, tinha um trem que vinha de Penedo e tinha um outro que ia de Piranhas até Jatobá, em Pernambuco. E circulava muita gente aí. Não é à toa que quando Lampião foi chacinado, a chacina aconteceu na outra margem do rio, que é no estado de Sergipe, a cidade de Poço Redondo, e trouxeram, ele foi tocaiado, houve a chacina, e aí trouxeram os corpos e expuseram as cabeças deles, ali na minha rua, no fim da rua é a prefeitura, e expuseram as cabeças lá, porque como circulava muita gente, era o exemplo que se dava para quem ousasse se opor à estrutura de poder, então vigente na sociedade. Vejam, em Piranhas tem um anfiteatro. Olha o tamanho do abandono desse anfiteatro. Né? Um lugar cheio de gente, com muita criança, gente subescolarizada, com espaços, equipamentos para arte, para cultura, que não são usados. Aí é uma vista de cima, isso é lá do mirante, né? A gente tirou essa foto de um bar e restaurante, e tem uma pousada chamada Mirante, e aí é uma vista da cidade, de cima, deslumbrante, né? Só na aparência. Um dos bairros de Piranhas, não Piranhas Velha, Piranhas Nova, Piranhas de Cima, como chamam, chama-se Xingó. Em Piranhas, na divisa
divisa entre Sergipe e Alagoas, entre Piranhas e a cidade sergipana de Canindé do São Francisco, que fica a hidrelétrica de Xingó, maior hidrelétrica do Rio São Francisco. É a última, né? Xingó é a última das hidrelétricas. Existe um projeto de fazerem uma usina nuclear por lá. Isso aí é a feira de Xingó, todo domingo, é um lugar onde todo mundo compra tudo. Móvel, eletrodomésticos, roupas, carnes e frutas e verduras. É onde as pessoas vão comer a comida gostosa do sertão. Esse aí é Lucas Cassiel, um companheiro nosso do grupo. Sim, eu nem apresentei, eu sou muito mal educada. Jade, Laís, Elisângela, Amanda, Aurélio, Giovana, Adjane, são pessoas que participam do grupo dos 2 projetos de extensão que a gente tem hoje em atividade. Jade é diretora da biblioteca também. Vocês sabem que o IBGE está sucateado, que as pesquisas, algumas foram interrompidas, né? Isso, a penagem contínua foi, assim, tem a ideia de ser interrompida agora, esse ano, mas outras pesquisas já não vêm sendo realizadas. Uma delas, que é fundamental para a gente que trabalha com pesquisa na área de educação e de ciências humanas, é a contagem da população. A contagem é uma pesquisa que acontece sempre no 5º ano após o censo. E aí já disseram que a gente não vai ter. O censo de 2010 aconteceu em 2011, foi divulgado em 2012, contagem que ia ser em 2015, já se sabe que ela foi extinta. Lembro também para vocês um evento recente, que me parece um grande vexame, que foi aquela coisa horrorosa do IPEA divulgar dados incorretos numa pesquisa sobre roupa feminina, sobre os motivos que levam as mulheres a sofrerem violência. Então, vejam que nossos institutos de pesquisa, citei 2 assim, que me lembrei imediatamente, eles vêm passando por uma situação difícil e isso dá uma crise de credibilidade. Será que esses dados são reais? Como é que a gente pode enfrentar essa situação precisando dos números para traçar o perfil do objeto com o qual a gente está mexendo e investigando? Então, no Brasil, na Constituição de 1988, o mínimo constitucional, ou seja, a escolarização obrigatória, era dos 6 aos 14 anos. Muitos anos depois, a gente tem 96 a LDB, a 93/94/96, que é a recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E essa LDB, ela ratificava o mínimo constitucional obrigatório para a educação. Mais recentemente, a gente viu a inclusão da alfabetização, que antes era pré-escola e não obrigatória, a inclusão da alfabetização no ensino fundamental. O ensino fundamental, quer dizer, a mudança, o ensino fundamental passou a ter 9 anos e essa mudança começou de baixo, ou seja, da série inicial. A alfa virou o 1º ano. Então vejam que com isso a gente já colocou os 5 anos como uma idade que se incluía no ensino fundamental, que era a escolarização obrigatória. Claro que outros debates, outras lutas acontecem, e em 2009 a gente tem essa emenda constitucional número 59,
que determina que a escolarização mínima obrigatória no Brasil aqui está compreendida na faixa de 4 aos 17 anos. Agora, aí a gente pergunta, né? Pergunta não. Afirma para perguntar. Tem quase 45 milhões de crianças e adolescentes nessa faixa etária. Agora, desses quase 45, 41 milhões e meio estão estudando. Eu digo apenas. A gente faz, mas é muito pouco. São 3 milhões aproximadamente. Quantos mil habitantes tem João Pessoa? Em torno de 800 mil, né? Então, 3 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola, dá quantas João Pessoa? Quase 5 João Pessoa. Aí a gente vê o drama que é esses pouco mais de 3 milhões de crianças e jovens que estão fora da escola. Então, o processo de universalização da escola no Brasil, apesar dos percentuais mostrarem que a taxa de cobertura chega a 98%, esses 2% que faltam, ainda é muita gente. É muita gente. E aí, desse pessoal que está fora da escola, olha só, de 15 a 17 anos, jovens de 15 a 17 anos, tem quase 2 milhões fora da escola. O que estão fazendo eles? Esses 1 milhão e 700 mil estão nas ruas, né? São as populações mais vulneráveis para desenvolver vícios, né? Isso, o uso de drogas, as primeiras experiências com furtos, não é isso? Quer dizer, um monte de coisa, deixa essas crianças desassistidas, desamparadas, vulnerabilizadas numa sociedade extremamente desigual, extremamente violenta. E aí, tem aí, 1 milhão e 700 mil crianças de 15 a 17 anos. Inclusive, povoando as casas de ressocialização. Agora a gente começa a discutir um pouco a concepção de biblioteca que a gente tem. Primeiro, a gente diz que não saber ler e escrever, ou não ter desenvolvido o hábito da leitura, não é fator que impeça qualquer pessoa de ter contato com o texto escrito. As pessoas têm, isso é uma coisa iluminista, né? O iluminismo, e principalmente desde o começo dos anos 1500, a gente viu ser levantada a bandeira de educação para todos. Né, André? Então, educação para todos é uma bandeira pré-capitalista. E a educação para todos, trazendo a questão da necessidade de alfabetização como uma necessidade que se impunha aos novos sujeitos que estavam sendo formados, os sujeitos da sociedade moderna, os indivíduos livres. Então, a alfabetização era uma exigência para que ele, no uso da liberdade, estabelecesse pactos sociais e contratos sociais. Então, a gente dizer que quem se alfabetiza ganha cidadania, ganha não, senhor, porque a alfabetização é pré-capitalista. Então, a gente, no Brasil, com mais de 13 milhões de jovens e adultos analfabetos absolutos, a gente ainda não conseguiu resolver uma questão cunhada no iluminismo. Tá certo? A gente ainda é pré-capitalista na educação. E aí, como a gente resolver esse impasse de fazer com que não leitores e analfabetos frequentem uma biblioteca?
A ideia que a gente teve e tem é que a biblioteca ela precisa sair dela e ir ao encontro das pessoas. Não tem outra forma. A biblioteca, com o modelo de ficar esperando as pessoas, vem aí. Né? Se a gente vai ver o censo das bibliotecas, eu acho que foi em 2011 o último. É muito triste. Muitas bibliotecas estão fechando. Só 1% das bibliotecas no Brasil abrem aos domingos. A Biblioteca Nacional, desde julho do ano passado, deixou de abrir aos sábados e aos feriados. Imagina o que é isso. Então a gente vê um discurso de estímulo, de que é necessário estimular a leitura, de que as bibliotecas constituem um espaço privilegiado para a formação de leitores, mas como eu vou ter uma biblioteca que espera leitores num país de não leitores? Nós sabemos, e isso, existem pesquisas que comprovam, né? Se vocês quiserem ver isso, tem uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil. Já houve 3 edições. Então, na terceira pesquisa, eles chegam à conclusão de que os professores e professoras do ensino da educação básica, no caso do ensino médio e fundamental, não são leitores também. Leiam o livro didático, os paradidáticos, mas nós não frequentamos as bibliotecas como uma atitude habitual, como algo que a gente sempre procura. Falta tempo, falta dinheiro, falta um bocado de coisa e a gente não vai enumerar os nossos déficits aqui. Mas a gente sabe que isso é dramático. Nem o professor consegue ser um leitor. Tirar a biblioteca do lugar e levar onde as pessoas que não leem, aliás, levar até onde estão as pessoas que não leem e desenvolver ações. Outro fundador da Biblioteca Popular, aluno da pedagogia, Cristina também está trabalhando conosco. Sim, e essa ideia é a ideia que hoje a gente persegue, nossas ações, elas possuem essa ideia central, fundante até. A biblioteca tem que sair do seu espaço. Em virtude disso, a gente conseguiu agora, escreveu no edital PROEST, que é o edital nacional de projetos e programas de extensão, para 2015, a gente foi pré-selecionado na seleção interna aqui da UFPB, estamos aguardando o resultado nacional e fomos contemplados com 2 bolsas. Essa moça é uma das bolsistas num programa de leitura de gibi na Penha. Já a gente vai falar do Lali Gibi. Não, peraí. Então, quando eu coloco a questão da biblioteca, a questão da minha formação, a questão do que nós fazemos hoje, e dizendo que a gente trabalha com extensão universitária, a gente entende, e aí eu retomo a primeira questão que eu coloquei, entende que o educador ele precisa conhecer o intelectual em geral, qualquer pessoa. A gente conhecendo não pode privar outras pessoas de compartilhar esse conhecimento que nós conseguimos produzir. Então, essa é a ideia central. O conhecimento nos compromete, a gente não pode fazer de conta que não sabe quando a gente conhece. Sabendo, a gente precisa tomar atitudes.
Me parece que essa é a questão central da extensão universitária. É o momento de, tendo acumulado conhecimento, tanto no ensino como na pesquisa, a gente se lançar para a sociedade para compartilhar com os produtos, os resultados, os conhecimentos que a gente vem acumulando. Esses projetos que eu vou falar daqui a pouco, eu falei da catalogação, já falo do gibi. Esses projetos, eles são um braço importantíssimo de uma pesquisa, do qual eu também sou coordenadora, chamada O Impacto da Biblioteca para a Superação de Analfabetismos. Ela está meio que em stand-by, né? Ela está esperando os resultados para a gente identificar se há ou não impactos no sentido positivo, no sentido de superar os indicadores de déficit em leitura, e aí a gente chama de analfabetismo funcional e de analfabetismo absoluto. Então, não tem extensão sem produção de conhecimento. Paulo Freire, Marx, um monte de gente já diz que a prática, Paulo Freire tem uma expressão que eu gosto muito, a prática que não é fundamentada, ela não é prática, é mexer no mundo. Isso está na 9ª carta de um livro que eu gosto muito dele, chamado Professora Cíntia Não. A 9ª carta, que é um novo capítulo, se chama Contexto Concreto, Contexto Teórico. Então, o concreto só é concreto se a gente conhece, se a gente inclui na prática o conhecimento dela. Então, não tem extensão universitária se não tem conhecimento, se não tem um processo investigativo coladinho nela. E falei no projeto e ele era gibi na praia. E ele, por que na praia? Só se lê gibi na praia? Se não, realmente não. Então a gente ficou pensando, a partir da ideia de que em qualquer lugar a gente pode criar situações de leitura, né? E aí a gente deu nome a esse projeto. Lá, indicando que é qualquer lugar, li uma flexão do verbo ler e gibi, minha gente, que segundo os dicionários a gente só aprendeu depois. É incrível isso. O conhecimento sempre se dá pós-festa. Gibi, nos dicionários de língua portuguesa, significa meninote negro, negrinho. Nós não sabemos, alguém daqui já sabia disso? Mas sabe? Como é que tu me faz passar uma coisa dessa? E ninguém disse nada. Livros. Isso é uma conspiração. Volta. Um dos membros do nosso grupo fez o desenho. O nome da menina não é Lali, é Lali, né? Porque tem o acento. É Lali e o menino é Gibi. Eles são negros porque a gente entendeu que o projeto Lali Gibi, quando tiver financiamento, no caso, se for aprovado no edital nacional, o recorte de ler Gibi na praia vai ser a questão da promoção da igualdade racial. A gente vai para comunidades de pessoas subescolarizadas e analfabetas. A gente não precisa ser uma pessoa que tenha domínio sobre a história do Brasil ou as relações políticas que se instauram, mas a gente sabe que o racismo no Brasil, me parece que o ciclo escravista ainda não foi encerrado, até porque é muito recente, pouco mais de 100 anos, e a gente ainda vê um processo, uma forçação de barra, um processo de branquear as pessoas
pessoas, né? Ah, moreninho é um negão, né? Essa coisa de clarear as pessoas. Então, para um negão ser moreninho, me chamam de morena clara. Imagina, não é? Então, isso me parece que tem muito a ver com o racismo, com a intolerância, e a gente precisa colocar essa discussão na ordem do dia e na rua. Se a universidade acumula conhecimento a respeito dessa questão, no nível das várias ciências que podem colocar a questão da promoção da igualdade racial como um objeto de investigação, a gente também, e aí novamente eu retomo a questão do compromisso político, a universidade precisa levar esse debate para a rua. E lá em Fiji vamos nos ajudar a fazer esse caminho. Sim, a gente está recebendo doação de gibi, viu, minha gente? Antes que eu esqueça, a oportunidade de ter estado aqui, de falar dessa concepção que a gente traz para a nossa prática acadêmica de articular o conhecimento produzido e transformar esse conhecimento num compromisso que a gente tem com a sociedade, especialmente com as pessoas que não tiveram oportunidades de desenvolver o hábito da leitura, e outras tantas somos muitos que ainda não sabemos ler e escrever. Não sei se vocês sabem, só para complementar, o Tribunal Superior Eleitoral, acho que na última pesquisa, da última eleição, informa que aproximadamente 70% do eleitorado brasileiro não concluiu o ensino fundamental. É dramático, né? É extremamente dramático perceber isso. E aí a gente vê o eleitorado, vê os resultados estão aí, é isso, do voto dos eleitores, mas principalmente a gente vê que as pessoas chegaram à chamada maioridade civil sem ter conseguido concluir o que constitucionalmente é colocado como o mínimo. Né? Tem mais uma hora? É a hora de conversar. Isso é só para começar, gente. Oi. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Por favor, ela merece palmas, né? A inclusão, hoje em dia, ela está sendo muito voltada em pauta, né? A inclusão de diversas deficiências. A possibilidade de ter no seu acervo livros em braille para poder... Isso é uma questão, hoje em dia, bem utilizada, né? Eu gostaria de saber justamente isso. A biblioteca, ela tem parceiro. Nós temos o que? Uns 20 títulos? São poucos. Eles vêm como um kit. A gente recebeu da Biblioteca Nacional, vem o kit, o livro em braille e vem os CDs, né? Com o texto também, para serem escutados. É muito legal. Isso é importantíssimo. Agora eu queria chamar a atenção a uma coisa. A gente fala muito de inclusão, né? Aí eu estava comentando, foi com quem que eu estava discutindo isso essa semana? É porque a gente fala em excluídos. Agora, imagina a ideia de exclusão. Como é que a gente está excluído de uma sociedade, estando nela? Né? Paulo Freire diz que não existe exclusão, existe uma inclusão subalterna, né? Porque o cara excluído da sociedade, ele no mínimo está em outro planeta, né? Ele é extraterrestre. Bora, minha gente, conversar sobre isso. Oi. Quem foi
Quem cuida da biblioteca em Alagoas é uma vizinha nossa, mora na casinha do lado, Marinalva, uma mulher com 61 anos, analfabeta absoluta. A filha dela é uma das diretoras, uma das filhas dela é uma das diretoras também da biblioteca. E é isso. Não. A ideia dessa biblioteca, por que abrir uma biblioteca se as pessoas não vão? Né? O projeto do PROEST, o LALEGEBI, Promoção da Igualdade Racial, a gente propôs que ele aconteça aqui, na Penha também, em 2015, e em Piranhas. Piranhas tem uma praia de rio maravilhosa, frequentadíssima. E aí a gente vai levar, inclusive, o grupo de lá, que vai trabalhar conosco, é formado principalmente pelo pessoal do Grêmio Estudantil do IF de Piranhas, o antigo Cefet. Lá em Piranhas tem um IF, o IFAL Piranhas, e o pessoal do Grêmio está se juntando a gente para trabalhar o LALEGEBI em Piranhas também.